A palavra do Senhor fala para que a gente venha se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E essa realidade da mesa é uma realidade que nós temos nos apegado a ela, né? De domingo após domingo. E isso é precioso. Não só essa realidade, né? Aquilo que nós temos tocado aqui nas reuniões, com relação à mesa do Senhor, que também, né? Aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem visto, aquilo que os irmãos têm compartilhado a cada um de nós, que isso se torne uma realidade no nosso dia a dia, né, nas nossas vidas, né, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que a gente possa experimentar desse Deus ressurreto, desse Deus vivo e verdadeiro. Ontem, quando a irmã orava, foi muito claro para mim, quando ela adorava ao Senhor, quando ela exaltava o nome do Senhor, de um Deus tão bondoso, tão rico em misericórdia, que tem cuidado dela. Para mim ficou muito claro que nós servimos a um Deus vivo. É um Deus vivo, irmãos. Nós podemos tocar nele diariamente, nós podemos caminhar com ele. Tudo que nós fizermos, nós podemos contar com ele. Ah, irmãos, que bênção, né? A gente servir esse Deus vivo e verdadeiro. E é com essa intenção que eu vim aqui hoje repartir algo aos irmãos, e eu queria ler em Tiago 5:7. E já faz um tempo que esse versículo tem falado comigo. Durante o período das reuniões, no falar dos irmãos, né, no meu dia a dia. E eu queria apenas lembrar, né, desse texto, junto com os irmãos, no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 7, até o verso 9. Fala assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, quando eu leio esse texto e a gente dá uma olhadinha no que tem ocorrido nos nossos dias, a gente percebe que os próprios irmãos, muitas vezes, têm se degladiado um ao outro por causa de posicionamentos, por causa de entendimentos, por causa de tantas coisas. Mas a instrução do Senhor Jesus para nós é: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Não vos queixeis uns dos outros, mas fortalecei o vosso coração. Irmãos, me parece que não é tempo mais da gente ficar discutindo tantos assuntos, mas é tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza. É tempo de nós compreendermos o que é o amor fraternal, o amor entre os irmãos, e desfrutarmos desse amor na vida dos irmãos, desfrutarmos desse Senhor que nos permite hoje entrar pelo caminho dele e viver uma vida renovada, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida pujante, uma vida alegre, uma vida que quando
As pessoas olham para nós, falam, nossa, ele é diferente. Ah, irmãos, qual tem sido a expressão do Senhor Jesus na minha e na sua vida? Que o Senhor nos leve a considerar essas coisas. Eu queria ler mais um texto, e é o assunto que eu realmente gostaria de falar. É quando Jesus é ungido ali em Betânia, e em Mateus e João e Marcos fala desse texto. Vamos ler em Mateus 26. Nos 3 evangelhos relata essa situação de Maria. O Senhor deixa bem marcado na palavra, e eu gostaria de lembrar aos irmãos esse fato. Mateus 26, no verso 6. Vamos começar no Mateus 26, 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus e a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. No verso 6, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, é muito bonito, né? Quando a gente olha para essa atitude de Maria, e a gente logo percebe que é um contraste entre Maria e também Judas, que nos outros evangelhos fala que quem se levantou, né, falando para Maria dessa situação, que ela estava desperdiçando aquele óleo, aquele perfume precioso, era Judas, né? E a gente vê esse contraste entre Maria com um coração de adoração ao Senhor Jesus, né? Sabendo que o Senhor Jesus, há poucos dias, há pouco tempo, ele ia ser crucificado. Então, ela, com esse coração contrito, com esse coração cheio de adoração ao Senhor, ela vai aos pés do Senhor mais uma vez e derrama aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela derrama sobre o Senhor Jesus. E é interessante porque os próprios discípulos, né, se escandalizam. Irmãos, e quando nós olhamos, né, para os nossos dias, a gente percebe que não são dias fáceis, né? Temos passado por dias difíceis. E a nossa adoração ao Senhor, me parece que a cada dia a gente fica um pouco mais distante, né? Justamente porque essa atitude de Maria, de estar sempre aos pés do Senhor, e essa não foi a primeira vez, né?
A gente vê naquela situação de Lázaro, quando o Senhor ressuscita Lázaro, ela vai aos pés do Senhor, né? Outra vez, quando o Senhor ensinava, né, na casa, ela aos pés do Senhor, e a Marta agitada. E agora, mais uma vez, ela vai aos pés do Senhor e se derrama aquele óleo precioso no Senhor Jesus. Irmãos, e isso tem que falar aos nossos corações. As nossas vidas, né, o nosso dia a dia, aquilo que a gente tem, como que a gente tem se portado, né, diante do Senhor no nosso dia a dia. O desejo de Deus é que a gente se derrame, né, ao Senhor sem reservas, né? Que a gente se coloque na presença do Senhor. E como eu falei, a gente precisa se apegar a essas verdades. E isso já tem sido falado a nós, né? Para que a gente tenha essa fé, né, autêntica, né, como a de Maria, né? Para que a gente adore o Senhor, para que a gente exalte, né, o Senhor, para que a gente leve esse perfeito louvor ao Senhor, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Então, quando os irmãos, né, nos motivam, fala para nós, fala, irmãos, precisamos ter um momento a sós com o Senhor, precisamos ter um devocional, precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, né? Irmãos, isso precisa arder no nosso coração, porque essa oferta o Senhor se agrada. E aí outro ponto, né, quando o primeiro ponto é esse, né? Para que esse desperdício? Né? Para que esse desperdício? Quando Judas fala isso para Maria, e o Senhor Jesus a interrompe, talvez, né, a gente possa achar um desperdício, né, para a nossa vida. Às vezes a gente olha alguns jovens, né, se dedicando ao Senhor, e jovens tão inteligentes, com a mente tão renovada, tão boa, né? Jovens tão promissores. E a gente pode pensar, nossa, ele está aqui com a Bíblia aberta, servindo ao Senhor, que desperdício. Talvez ele podia estar fazendo um mestrado, um doutorado, podia estar estudando em Harvard, né? Com os grandes pensadores, né, intelectuais do momento. Mas não. Isso não é um desperdício. Porque mais na frente, ele no verso 12, ele fala assim: pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ele fez para o meu sepultamento. Ela fez para o meu sepultamento. Então, ela sabendo disso, ela se derrama ao Senhor, sabendo que o Senhor talvez ela não o veria mais. Irmãos, e esse é o mesmo sentimento que nós temos que ter, sabendo. E hoje é o contrário. Ela sabia que talvez não poderia mais ver o Senhor Jesus. E hoje nós precisamos nos derramar diante do Senhor, nos gastar, nos desperdiçar diante do Senhor, sabendo que o Senhor virá em breve. Irmãos, nós temos uma certeza, nós temos uma fé, então nós podemos tomar esse caminho com realidade, com certeza. Podemos nos apegar a essas verdades. Podemos nos desperdiçar na presença do Senhor, literalmente. Podemos gastar tempo em oração, em leitura, para que o Senhor venha transformar as nossas vidas. E para que a gente venha se preparar para esse encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, essa é a nossa esperança, né? E esse Deus cheio de esperança, Ele fala para nós, né? Se derrame na minha presença como essa mulher se derramou. Irmãos, é muito difícil. Talvez nós estamos muito empoeirados, né, da semana, por causa do pecado, por causa das nossas decisões erradas, porque nós vamos abrindo concessões, né? Nós vamos abrindo concessões e nós nos associamos com os ímpios e nós abrimos mão que o nosso filho tenha
uma vida santa, né? Nós vamos abrindo concessões e o tempo vai passando e nós não nos deleitamos, nós não nos derramamos, nós não derramamos a nossa casa na presença do Senhor, conforme o Senhor requer de nós. Mas, irmãos, o Senhor nos dá essa oportunidade ainda hoje. Hoje nós temos a oportunidade. E o que eu tenho pensado é isso: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero sim me derramar, eu quero ter essa mesma atitude dessa mulher, estar aos pés do Senhor, para que quando o Senhor retornar, né, não venha nada, não tenha nada o que me prender aqui nessa terra. As minhas raízes estão rasas, o Senhor pode me arrebatar a qualquer momento. Irmãos, a nossa vida muito fala. E quando Lázaro é ressuscitado, né, e até ele estava nesse jantar ali com Maria e Jesus, na casa desse leproso, né, de Simão, Lázaro, é interessante a vida de Lázaro, porque quando ele ressuscita, muitos iam atrás dele, muitos judeus, eles eram convertidos a Jesus por causa da ressurreição de Lázaro, por causa da vida de Lázaro. Irmãos, quantos têm se convertido por causa de nossa vida? Talvez é um ensinamento do Senhor Jesus para nós, que nós estamos muito vivos para nós mesmos e não temos morrido diariamente para os nossos pecados, para a nossa altivez, para o nosso orgulho, e não temos portado conforme o Senhor deseja. A nossa vida tem que ser uma vida de morte, matar o nosso velho homem, matar as nossas vontades, para que Cristo resplandeça, para que Cristo venha trazer vida a nós. Irmãos, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que a minha vida seja transformada à imagem de Cristo, para que eu não seja uma pedra de tropeço aos irmãos e nem aos próprios ímpios, que muitas vezes são impedidos de chegar ao Senhor por uma falta nossa. Mas olhemos para Jesus nessa manhã, olhemos para Jesus, porque, irmãos, quando vir a tempestade, quando vir o dia mau, o que vai restar? O que vai restar de nós, a não ser Cristo? Quando vir o dia mau, é Cristo que vai restar, irmãos. Não tem nada, não tem dinheiro. E eu estava sentado com meu pai dentro do carro, e eu vi uma senhora, mais uma menininha passando, e eu fico assim, percebendo as coisas, e ela conversando com a avó dela, passando. E aí ela perguntou, bem na hora que estava assim, na janela do carro: vó, o dinheiro consegue comprar o seu tratamento? Ela falou: não, é só o Senhor Jesus. Então, irmãos, na dificuldade, quando vem o dia mau, não tem nada que resta, não tem nada. O que sobra é Cristo e esse crucificado. O que vai restar das nossas vidas é Cristo, irmãos. Nos apeguemos a Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos apeguemos a Jesus Cristo e confiadamente participemos desse memorial, confiando e exaltando o nosso Senhor Jesus. Irmãos, não tenha reservas, se derrame diante do Senhor nessa manhã, porque Ele preparou esse caminho para nós, Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui juntos, e que o Senhor nos levante, e que tenhamos uma vida pujante, uma vida alegre, uma vida desprendida de qualquer prisão,
de qualquer amargura, de qualquer doença, de qualquer dor, de qualquer pecado que tenazmente tem nos assediado. Que o Senhor nos ajude. Oremos nessa manhã para que o Senhor nos levante a adorá-lo. E antes de terminar, eu queria ler em Apocalipse mais uma verdade do Senhor Jesus, Apocalipse 1. Queria apenas lembrar os irmãos. Apocalipse 1, 4. Apocalipse 1, pode ser no verso 5. E da parte do Senhor Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amas e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, que era, que é e que há de vir. Irmãos, o Senhor prometeu e Ele há de cumprir. Ele virá nos buscar em breve. Amém.